A notícia e o comentário bíblico. Confirmado, o diabo existe. O jornal A Tribuna publica um artigo de autoria de Paulo Mota com o título Confirmado, o diabo existe. Depois descreve o crime pavoroso cometido por marginais no Rio de Janeiro no último dia 6 de fevereiro deste ano, quando 2 marginais atacam um automóvel e mandam que a mulher que o dirigia, mais os 2 filhos, uma menina de 13 e um garoto de 6 anos, saiam. A mulher e a garota conseguem. O garoto abre a porta, sai, mas fica preso ao cinto de segurança. Os marginais fecham a porta com o garoto ainda preso do lado de fora e aceleram o veículo, arrastando o menino. Só após percorrerem 7 quilômetros param. O menino morre destroçado. Pastor Natanael, esse crime hediondo que chocou a opinião pública brasileira não é resultado da obra do diabo na vida desses jovens delinquentes? Sem dúvida. Para este cidadão tomar essa iniciativa, porque geralmente pessoas de fora que não creem na Bíblia Sagrada não admitem que o diabo seja uma personalidade. Sempre entendem que o diabo é uma personificação do mal, como ensina o Espiritismo. Kardec diz num dos seus livros que Satanás é a soma das maldades humanas. Quer dizer, não é alguém, é uma personificação. Agora, à luz da Bíblia Sagrada, nós reconhecemos que Satanás é uma personalidade. Dele se fala em Isaías 14, 12, 14, como um anjo bom, conhecido até como Lúcifer, luzeiro, portador de luz, mas que se revoltou contra Deus. E hoje tem muitas pessoas rebeldes que estão agindo por intuição dele. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, aí está. Ele tentou subir, fazer-se igual a Deus, e foi derrubado da sua pretensão. Hoje ele vive com o intuito de matar, roubar e destruir para quem dar oportunidade na sua vida. Agora, o que nos surpreende, quando tomamos conhecimento de uma barbárie de jovens aí, um deles até menor, 17 anos, um verdadeiro bebezinho, que o Estatuto dos Menores não permite que se pronuncie o nome dele. Um crime hediondo que choca a opinião de todo o Brasil tem que ser tratado com pandeló, ou pão de ló, né? Porque ele não tem maioridade, ele não tem consciência do que está fazendo. Será que é possível admitir-se isso? Ele não sabe o que é o bem e o mal. Não sabe. Bom, o que nos surpreende, o que nos choca, é que nós lemos na Bíblia que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, diante de um crime desse, se nota que o homem parece incapaz de se comportar como filho de Deus. A tendência do ser humano, nos dias atuais principalmente, é fazer o mal, a tal ponto que Jesus chamou nos seus dias os líderes religiosos de filhos do diabo. Capítulo 8 de João, versículos 41 a 44, Jesus chegou a esse ponto de dizer estas palavras. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo,
mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui está uma declaração de Jesus. Ele é mentiroso e pai da mentira. Por que Jesus declarou que eles eram filhos do diabo? Porque quereis a matar-me. Quem é que se tornou homicida desde o princípio? Uma pessoa que usa de violência para matar o seu semelhante, e pior, de uma maneira tão bárbara, uma criança de 6 anos, é filho de Deus? Não. Certamente que não é. Pode alguém pular e gritar e dizer eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, mas a natureza dessa pessoa revela outra coisa. Se o homem foi criado à imagem de Deus e não se comporta como filho de Deus, Jesus disse para os judeus, vós sois filhos do diabo. Ele foi homicida. E quem comete um crime é uma prática que revela não uma tendência de se aproximar de Deus, mas uma tendência de se aproximar do diabo. Então é algo chocante que nós observamos, né? Pastor, muita gente se revolta quando ouve dizer que alguns homens são filhos do diabo. Logo retruca, não, todos nós somos filhos de Deus. Estão certos os homens que se autodenominam filhos de Deus? Não estão certos. O que nós dizemos, também com base na Bíblia, que o homem é uma criatura de Deus. Em Gênesis 1, 27, está muito bem explícito que o homem foi criado à imagem de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o homem é uma criatura de Deus. Todos os homens são filhos de Deus. Para alguém se tornar filho de Deus, existe uma condição estabelecida na Bíblia Sagrada. O homem não nasce filho de Deus, nasce como criatura de Deus e pode se tornar filho de Deus. E quero ir mais além. Não é uma classe específica de pessoas. Por exemplo, existe um grupo religioso que diz que filhos de Deus constitui a classe dos ungidos. 144 mil pessoas podem se tornar filhos de Deus. Fora disso, alguém se exclui. Eu não sou filho de Deus. Ora, você está dentro de uma organização religiosa e você admite que você não é filho de Deus. Se você não é filho de Deus, é filho de quem? É o que diz a Bíblia Sagrada. Pastor, quais as condições para alguém se tornar filho de Deus? Aí está. A condição foi exposta em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí está. Mas a todos quantos o receberam. Todos quantos. Não tem número limitado. Depende de receber. Deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E agora a distinção. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então não se pode dizer filho de crente, crentinho é. Se eu, pai, sou filho de Deus, meu filho também é filho de Deus. Não. Que Deus não tem netos. Não tem neto. Ele deve receber a Jesus Cristo. Se ele receber a Jesus Cristo da maneira que eu recebi,
então ele pode ser filho de Deus. Agora, se não receber pessoalmente, ele é simplesmente uma criatura de Deus. Então, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, quer dizer, um ímpeto carnal que pode levar uma mulher a conceber numa relação sexual, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aí está a condição para alguém se tornar filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E quero esclarecer com relação a essa palavra, receber, porque muita gente diz, todo mundo recebe. Não é verdade. Receber a Cristo é específico. Significa mais do que uma mera aceitação intelectual dos fatos relacionados com a vida de Cristo. Alguém que passa um curso secundário começa a saber historicamente quem foram os fundadores de religiões, Buda, Confúcio, Maomé, e tem lá também Cristo. Então ele sabe alguma coisa. Onde nasceu, quantos anos viveu, a sua mensagem, sabe, está bem informado. Porém, esse conhecimento intelectual, histórico, não tem valor nenhum para a salvação. Receber a Cristo é mais do que uma aceitação intelectual dos fatos relacionados com a vida de Cristo. Significa sujeitar-se a Cristo em todas as áreas da nossa vida, prometer-lhe lealdade e unir-se a Ele. Isto significa receber a Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso é receber a Cristo. Pastor, quais são as características dos filhos de Deus e dos filhos do diabo? Como podem distinguir-se uns dos outros? Bom, eu quero dizer que nesse particular também a Bíblia é muito clara. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8 em diante, nós encontramos João, o apóstolo, dando essa distinção. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecados, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então aí está. Eu quero dizer, quando diz não comete pecado, queremos dizer que a pessoa não se habitua ao pecado. Porque há duas maneiras de pecar. Fora de propósito e pecar de propósito. Então, ainda em 1 João 2, versículos 1 e 2, diz o apóstolo o seguinte: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, quando diz se alguém pecar, é um pecado eventual, que aconteceu imprevistamente, não um pecado deliberado, propositado. Porque pecando deliberadamente é uma situação diferente. Agora, quem peca propositadamente, como fazem esses delinquentes ou pessoas que sabem que estão errando e estão pecando, já é uma situação que define, que distingue quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Por exemplo, eu não teria coragem de chegar para uma pessoa e dizer assim na bucha: você é filho do diabo. Eu sei que dói, que fere. Mas se eu disser que há um exemplo na Bíblia de Paulo
chegar-se diante de uma pessoa e declarar abertamente no capítulo 13 de Atos, do versículo 6 em diante, na sua missão de pregar o evangelho, encontrou um opositor declarado contra o evangelho. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimás, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então aí está, Paulo foi incisivo, estava perturbando os retos caminhos do Senhor, impedindo que o procônsul Sérgio Paulo cresce no evangelho. E aí está a maneira de vermos como a própria Bíblia chega ao ponto de apontar tanto Jesus como Paulo se dirigindo a pessoas e identificando-as como filho do diabo. No caso desses marginais que assassinaram o menino João, estavam sendo, na verdade, instrumentos do diabo quando cometeram tamanha barbárie? Ora, sem dúvida, como eu disse, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, chegar a esse ponto de cometer barbárie, como acontece lá em Bagdá, no Iraque, coisas tão espantosas que o ser humano se animaliza. Não pode ser um ser humano normal que venha cometer tais barbaridades. Então aí está, foi uma injunção, uma atividade de Satanás. Não que a pessoa não seja responsável, mas ela deu ocasião para que o diabo agisse na sua vida assim, da mesma maneira que Judas. Ele começou a brincar com o pecado sendo apóstolo de Jesus Cristo, até um ponto que em Lucas 22, versículo 2, diz assim: Satanás entrou em Judas. O que ele foi fazer? O que ele foi fazer em seguida? Foi confabular com as autoridades judaicas religiosas para saber quanto eles pagariam para ele indicar o local onde podia encontrar Jesus sozinho ou isolado, de modo que não provocasse alvoroço. Pesaram 30 moedas de prata. Ele chega no jardim de Getsêmani, guiando aqueles soldados e demais pessoas, e adiante se dá um beijo na face de Jesus: Mestre, eu te saúdo. E Jesus volta para ele e diz: traíste com um beijo? Quer dizer, ficou tão decepcionado com aquela atitude de Judas. Com um beijo traz o Filho do Homem. Quem agiu nele? Satanás. Satanás agiu porque deu oportunidade. Ainda em 1 João, capítulo 3, que nós já lemos, nos fala de outra figura da Bíblia, o primeiro crime praticado aqui na terra, por Caim. Ele foi chamado filho do diabo, em primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então aqui está explícito: Caim era do maligno. Logo, uma pessoa que comete uma atrocidade com um menino de 6 anos, que ouve o clamor do povo para parar o carro, e chega ao fim de uma caminhada de carro de 7 quilômetros e deixa uma criança completamente irreconhecível. Isso não é possível.
É uma obra do diabo na vida da pessoa. Pastor, o diabo um dia deixará de existir? E os que hoje cometem obras do diabo, o que lhes acontecerá no futuro? A Bíblia já aponta, dizendo em Mateus 25, 41 e depois versículo 46, que tanto o diabo como os filhos do diabo, que inclusive são os demônios, eles já têm um lugar reservado. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então o final de Satanás é ser trancafiado. Hoje não adianta você usar esta expressão, está amarrado, que ele não está amarrado. Está solto ao derredor. Ele está solto. E diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12, que a nossa luta não é carnal, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo faz uma advertência para nós, que nós transmitimos para os nossos ouvintes. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Por sua vez, Jesus em Mateus 26, 41, declarou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, recomenda: sede sóbrios, vigiai. Essa palavra sóbrio significa pessoa que pondera, pessoa que analisa o que vai fazer. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a missão dele é esta. Infelizmente, está aqui o relato deste episódio, que levou esse comentarista, Paulo Mota, no jornal A Tribuna, dizer: confirmado, o diabo existe. Nós já sabíamos. Pastor, não sei se o senhor tomou conhecimento que a imprensa ela enfatiza que a família de um desses meninos é evangélica. Eu pergunto, será que este menino, já com 17 anos, teria frequentado a escola bíblica dominical? Porque o que nós vemos hoje é uma evasão de jovens da igreja. Se afasta. À medida que chegam à idade de 12, 13 anos para cima, já se julgam independentes. Já não acompanham mais os pais. Já não acompanham mais os pais e preferem as companhias de fora. E a Bíblia é enfática. 1 Coríntios 15, 33. Diz lá: as más conversações corrompem os bons costumes. Então este jovem a que você se refere, se juntou com outros dois que já eram marginais declarados e acompanhou. E foi levado para esse crime bárbaro.